Olá, tudo bem? Mais uma vez estamos juntos para dar continuidade ao nosso curso de matemática. No bloco passado a gente viu e conheceu os conjuntos numéricos. Nesse momento a gente vai aprender as operações com cada conjunto. Me acompanha aqui. A gente viu lá que o primeiro conjunto que a gente tem contato é o conjunto dos números naturais. Então a gente vai ver as operações dentro desse conjunto, o conjunto dos números naturais. É interessante a gente pensar que, basicamente, a gente vai ver as 4 operações, né? O que a gente chama de aritmética: adição, subtração, multiplicação e divisão dentro do conjunto dos números naturais. Me acompanha aqui, ó. Então, adição, você sabe que é aquele pensamento de a gente juntar coisas. Então, a gente tem aqui, ó, dentro da adição, alguns termos que a gente precisa conhecer. Nesse caso aqui, né, se a gente pegar 43 mais 34, a gente sabe que vai dar 77. Porém, é importante a gente saber o que significa aqui, né, cada um. Então, vou botar aqui para você, ó. Então, os dois termos que estão sendo somados a gente chama de quê? Parcela, né? Parcela. E o resultado a gente chama de soma ou total. Soma ou total. Tranquilo? Então, dentro das questões, muitas das vezes se faz referência ao conceito no caso aqui, dos termos, né, da adição. Parcela, soma ou total. Tranquilo? Então aí vimos aí os termos da adição, vamos agora conhecer os da subtração. Então subtração, aquela ideia de a gente retirar, fazer a diferença entre coisas. 60 menos 25, então nós temos como resultado 35. Mas o interessante é você saber aqui, ó, os termos, né? Nós temos o minuendo, nós temos o subtraindo, que é o termo que está sendo retirado, né? Minuendo, subtraindo. Nesse caso aqui vai dar 35, né? Resto, o resultado a gente chama de resto ou diferença. Tranquilo? Resto ou diferença. Você bota aí então, ó, minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Então, é importante você sempre saber os termos dentro de cada operação. Como a gente viu dentro da subtração, você tem minuendo, subtraindo, e o resultado a gente chama de resto ou diferença. Muitas das vezes você pode sentir dificuldade com aquela questão de a gente, né, pedir emprestado, mas veja como é interessante, né? Temos então 109 menos, vamos supor aqui, 42. Então o que você vai fazer aqui, ó? Você arma normalmente 9, né, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. 9 menos 2, isso aqui dá quanto? 7. 0 não dá para tirar 4, a gente pede um emprestado. Fica então 10, né? Forma o número 10. 10 menos 4, então aqui vai dar quanto? 67. Tranquilo? Se você somar aqui, ó, 67 com 42, você vai ver que vai achar quanto? 109. Tranquilo? Beleza? Então esses são os termos da subtração. Vamos agora para a próxima operação, que seria, no caso aqui, a nossa multiplicação. Também recebe nomes, né? Temos aqui 5 vezes 2, você sabe que vai dar 70. Armamos a continha. Então, botamos o resultado, né? 5 vezes 2, 10 vai 1. 5 vezes 1 com 1 que foi? 60. Então, isso aqui a gente chama de quê? A gente chama de fator. Fator, né? Esse aqui, você lembra como chama? Exatamente, fator também, né? Fator, e o resultado a gente chama de produto. Você chama o resultado de produto. Tranquilo? Então, você sabe que 12 vezes 5, então, igual a 60, é a mesma coisa de 5 vezes 12. A ordem dos fatores aqui, no caso, não vai alterar o quê? O resultado, tá? 5 vezes 12 é a mesma coisa de 12 vezes 5. E você sempre vai ter o quê? O mesmo resultado. Nesse caso aqui, 60. Tranquilo? É interessante a gente destacar aqui dentro da multiplicação a propriedade distributiva. Como assim, Edson? Me imagine aqui a seguinte situação. Você tem A que multiplica B mais C. Tranquilo? A propriedade distributiva é também conhecida como regra do chuveirinho, né? Você vai pegar um número de fora e distribuir ele, né? Ó, você multiplica por B e multiplica por C. Nesse caso aqui fica da seguinte forma. A vezes B mais A vezes C. Tranquilo? Vamos ver um exemplo numérico para que você guarde isso aqui na sua mente, ó. Vamos imaginar 5 vezes 4 mais
3. Tranquilo? Então, você vai distribuir o 5, né? 5 vezes 4, ó, mais 5 vezes 3. Tranquilo? Nesse caso aqui, ó, se você fizer a continha, lembrando que a multiplicação tem propriedade, né? Tem prioridade sobre a adição. 5 vezes 4, você sabe que dá quanto? 20, né? Mais 5 vezes 3 dá 15. Tranquilo? Isso aqui, ao final, vai dar quanto? 35. Ah, Edson, mas se eu quisesse somar aqui, né? 4 mais 3 dá 7. 7 vezes 5, 35. Poderia? Sim. Mas a gente vê aqui dessa forma, porque existem algumas situações para frente que a gente vai precisar aplicar essa propriedade aqui, tá? Propriedade da multiplicação. Então, vimos aí os termos, né? Fator, fator e produto. E agora a gente chega na divisão. Venha comigo, me acompanha aí. Na divisão, também os termos vão receber nome. Só que a divisão ela se apresenta de várias formas. Você pode ter essa forma aqui, 80 dividido por 20, que é a mesma coisa de 80 sobre 20, ou ainda essa forma aqui, ó, que é 80 dividido por 20. Todas elas, uma forma de enxergar diferente a divisão, né? Mas significa o quê? A mesma coisa. Tranquilo? Vai significar para você a mesma coisa. 80 dividido por 20, 80 dividido por 20, 80 dividido por 20. Significa a mesma coisa. Nesse caso, para fazer essa operação, você vai achar um número que multiplicado por 20 chegue próximo ou igual a 80. Nesse caso aí, nós temos quem? O 4, né? 4 vezes 0, 0. 4 vezes 2, 8. Então, nós temos aí, ó, o resultado aqui, né? Igual a 0. Tá? Então, toda vez que o meu resto, né? Vamos dizer assim, o resto, é o que sobra aqui, é igual a 0, a gente chama de divisão exata. Não esqueça disso. Vamos botar aqui o nome dos termos. Me acompanha aqui, ó. O termo que está dividindo, você lembra como se chama? Exatamente, divisor. Tá? Divisor. O termo que está sendo dividido, a gente chama de dividendo. Vou botar aqui para você, ó. Dividendo. Tranquilo? O resultado a gente chama de como? O quociente. Né? Quociente. E esse aqui a gente já viu, né? Que é o nosso resto. Tranquilo? Então tá aí também os termos da divisão. O dividendo, o número que está sendo dividido, o divisor, o número que divide, o resultado a gente chama de quociente, e o número daqui, às vezes vai sobrar um númerozinho, a gente chama de quê? De resto. E toda vez que o meu resto é igual a 0, a divisão você já sabe que é exata. Tranquilo? Beleza? Então vimos aí os termos da divisão. E dentro da divisão a gente precisa saber algumas observações importantes. Me acompanha aqui, ó. Então eu destaquei aqui para você 4 observações muito importantes que você precisa saber sobre a divisão. A primeira delas, não existe divisão por 0. Tá? Então se você tem essa situação aqui, ó, 0 dividido por 5, isso aqui, né, existe. Tá? Isso aqui existe. Isso aqui é diferente disso aqui, 5 dividido por 0. Tá? Primeiro mandamento da matemática, não dividirás por 0, lembre disso. Então, essa parte aqui existe, que é 0 dividido por 5. É diferente de 5 dividido por 0. E no caso aí, é a nossa segunda observação. O 0 dividido por qualquer número é sempre igual a 0. Tranquilo? Então, o 0 dividido por qualquer número é sempre igual a 0. Então, pego aqui o exemplo, ó. Isso aqui você sabe que vai dar 0. Se a gente botar outro exemplo aqui, ó, 0 dividido por 1000, isso aqui vai dar quanto? 0. Beleza? Então, 0 dividido por qualquer número é 0 e não existe o que? Divisão por 0. Terceira observação. A expressão resto maior possível. Algumas questões, ela traz essa situação aqui, ó. O resto é o maior possível. E ao falar isso, tem que automaticamente vir na sua cabeça a seguinte ideia. Isso indica que o resto é sempre uma unidade a menos que o divisor. Então, o resto, ele vai ser, né, grifar aqui para você, ó, o resto, ele sempre vai ser uma unidade a menos, vou botar aqui, ó, a menos, que o divisor. Toda vez que você vê essa expressão resto é o maior possível, o seu resto vai ser sempre uma unidade a menos que o divisor. Como assim, Edson? Me acompanha aqui, ó. Numa divisão onde o seu divisor é 20, o seu resto vai ser quanto? 19.
é sempre uma unidade, né? Uma unidade a menos que o divisor. Ah, isso quer dizer então que se eu tiver 50 no divisor, o resto maior possível, então aqui vai ser 49? Sim. Ah, e se eu tiver aqui, Edson, no divisor 77, então aqui vai ser quanto? 76. Sempre uma unidade a menos. Tranquilo? E o raciocínio contrário também é válido. Ou seja, se o meu resto é o maior possível e o meu resto é 76, então o meu divisor só pode ser 77, uma unidade a mais. Tranquilo? A quarta observação seria o quê? O dividendo, né? Quem seria, é uma expressão que a gente usa dentro da divisão. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Em suma, né, em síntese, seria isso aqui, ó. Dzão é igual a Dzinho vezes quociente mais o resto. Tranquilo? Se a gente pegar como exemplo ali os números que eu dei para você, ó, 80 dividido por 20, né? A gente viu que isso aqui foi igual a quanto? A 4. A gente tinha 80 dividido por 20, isso aqui foi igual a 4. Se você jogar aqui dentro da nossa relação, ó, o dividendo vai ser igual a quem? Ao divisor, que no caso ali é o 20, vezes o quociente, que é 4, mais o resto, que era igual a quanto? A 0. Então aqui, ó, 80 é igual 20 vezes 4, 80, mais 0, 80. Ó, então nosso teoremazinho, ele sempre vai o quê? Sempre vai bater. Então, não esqueça que dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, beleza? Nesse momento a gente vai ver a operação em outro conjunto. Nesse momento a gente vai estudar as operações dentro do conjunto dos números inteiros, né? No caso aqui, ó, conjunto dos números inteiros, você lembra que a gente representa pela letra Z, tranquilo? Representamos pela letra Z. Então, o que a gente vai destacar? Adição, subtração e multiplicação, beleza? Aquele famoso jogo de sinal. Na adição e subtração, eu vou trabalhar junto justamente para efeito didático, para que você possa compreender melhor as operações. E eu dividi também em dois casos, né? O primeiro caso, onde os sinais são o quê? Iguais, tá? Onde os sinais são iguais. O que a gente faz? Qual é a regrinha dentro do conjunto dos números inteiros? Você sabe que é os positivos e negativos. Quando os sinais são iguais, qual é a regrinha? Você vai conservar o sinal e somar os números. Você conserva o sinal, ou seja, deixa o sinal que está na operação e depois você vai fazer o quê? Somar os números. Tranquilidade? Vem comigo então, ó. Perceba que eu tenho mais 8 mais 7. Os sinais são iguais, conserva o sinal e soma-se os números, né? Mais 15. Tenho mais 10 mais 22, conserva o sinal e soma os números, mais 32. Tenho menos 15 e menos 10, isso é igual a menos 25. Aí o que deve estar passando pela sua cabeça Edson, mas aqui nesse caso, sempre que for também negativo, eu vou conservar o sinal e somar? Sim, independente se é positivo ou negativo, a regra é a mesma. Se é igual ao sinal, a gente conserva o sinal e soma os números, tranquilo? Então, menos 50 com menos 15 vai dar menos 65. Não esqueça da regrinha, conserva o sinal e soma os números toda vez que os sinais forem iguais. Tranquilo? Me acompanhe aqui para o segundo caso. Segundo caso, onde os sinais são diferentes, né, dos números. Sinais diferentes. O que a gente vai fazer aqui? Sinais diferentes. A gente vai conservar o sinal do maior número e subtrair o maior número pelo menor. Então, sempre assim. 30 menos 40. O que eu faço? Conservo o sinal do maior número, né? A gente sabe que aqui o maior número é 30, aí, positivo, né? E aqui está negativo. Então, você conserva sempre o sinal do maior número, que é o 40 aqui, menos, e subtrai 40 menos 30, 10. Tranquilo? Menos 150 mais 200. Conserva o sinal do maior número, que é o 200, positivo, e subtrai 200 menos 150, dá quanto? 50. 1.000 menos 5.000. Quem é o maior número? 5.000. Então, o sinal dele automaticamente já vai para a resposta. E a gente subtrai 5.000 menos 1.000. Dá quanto aqui? 4.000. Muito bem. Você bota aqui, ó, 4.000. Tranquilo? Então, vimos aí a adição e subtração dividido em dois casos. Sinais iguais, sinais diferentes. Me acompanhe agora na multiplicação e na divisão de números inteiros. Primeiro caso. Também, né, vou dividir em dois casos. A regra é a mesma tanto para multiplicação como para divisão. E eu dividi em dois casos também. Vou falar aqui para você, ó.
Primeiro caso, sinais o quê? Sinais iguais, né? Os sinais iguais dentro da multiplicação sempre tem como resultado um número positivo, tá? Então, tanto faz multiplicação e divisão, sinais iguais, sempre resultado o quê? Positivo. Me acompanha aqui, ó. Mais 2 vezes mais 3, né? Os sinais são iguais, automaticamente a minha resposta vai ser o quê? Positiva, né? 2 vezes 3, 6. Tranquilo? Menos 5 vezes menos 10. Sinais iguais, não importa se é positivo ou negativo, tá? Sempre dá um resultado o quê? Positivo. 5 vezes 10, 50. Tranquilo? Então, 50 positivo, menos com menos, dá mais. Menos 30 dividido por menos 2. Menos com menos, mais. 30 dividido por 2 dá 15. Tranquilo? Mais 150 dividido por mais 3. Né? Sinais iguais, resultado positivo. 150 dividido por 3 dá quanto? 50. Tranquilo? Então, independentemente se é multiplicação ou divisão, sinais iguais, sempre resultado positivo. Me acompanhe aqui para o segundo caso. Tá? Vamos grifar aqui e a gente já vai ver, né, o segundo caso. Segundo caso, sinais são o quê? Diferentes, muito bem. São diferentes, sempre que os sinais são diferentes, na multiplicação e na divisão, o resultado sempre é negativo. Tranquilo? Então, lembre disso, sinais diferentes, resultado o quê? Negativo. Lá a gente viu agora há pouco que sinais iguais, resultado positivo. Me acompanhe. Tenho mais 5 vezes menos 7. Mais com menos, menos. 5 vezes 7, 35. Menos 12 vezes mais 3. Menos com mais, menos. 12 vezes 3, 36. Mais 100 dividido por menos 4. Sinais diferentes, ó. Menos 100 dividido por 4, 25. Menos 200 dividido por mais 5, sinais diferentes, resultado negativo. 200 dividido por 5, 40. Tranquilo? Quero deixar como observação para você o seguinte, sempre que a gente tiver mais de 2 números, tá? A regra permanece a mesma. Me acompanha aqui, ó. Tenho menos 3 vezes menos 4. Vai dar quanto? Exatamente, mais 12, né? Ó, sinais iguais, sempre resultado positivo. 3 vezes 4, 12. Beleza? Dividido por menos 2. Perceba que ao fazer isso, fica mais fácil a gente aplicando, né? Você pode fazer também, ó, menos com menos mais com menos menos. Mas lembre que você tem uma divisão aqui, multiplicação e divisão. Ao fazer isso, você cai em sinais o quê? Diferente. Você sabe a regrinha. A regrinha é sinais diferentes, resultado negativo. 12 dividido por 2 dá quanto? 6. Tranquilo? Então, lembre, para 3 ou 4 números, de 3, 4, 5 números, quantos você tiver, sempre vai de 2 em 2, fazendo um jogo de sinal. Nós vimos aqui que menos com mais deu mais, 3 vezes 4, 12, dividido, então, por menos 2. Mais com menos, menos, 12 dividido por 2, menos 6. Tranquilo? Vamos ver agora como isso é cobrado na nossa prova. Me acompanhe aí na tela. Primeira questão diz o seguinte: considerando os dados da tabela acima, que mostra a quantidade e situações de processo nos anos de 2010, 2011 e 2012, em um tribunal, julgue os itens subsequentes. Com relação a 2010, em 2012 ocorreu um acréscimo de mais de 200 processos. Então vamos aqui, ó, o que ele fala? Ele fala que o ano de 2010, ele pega aqui o ano de 2010, com relação a 2010, em 2012. Então você vai relacionar essas duas linhas aqui, né? 2010 e 2012. O que ocorre? Vamos fazer aqui o seguinte, ó. Vamos passar aqui uma linha, dividir aqui, ó. Em 2010, vamos ver a quantidade de processos. Nós temos quanto? 200. Nós temos 30. Nós temos 600. Não é isso? Então, a gente, ao somar isso aqui, a gente vai ter quanto? Vamos ter 800 e 830. Vamos pegar agora a coluna aqui do ano de 2012 e vamos somar os processos. 260, ó, 50 e 700. Tranquilo? Se ao somarmos isso, nós vamos ter aqui, ó, 11, né? Vai 1, 1000 e 1010. Tranquilo? 1010. E ele diz assim o seguinte, ó, com relação a 2010, em 2012 ocorreu um acréscimo de 200 processos. Para a gente saber quantos processos tem a mais, a gente faz o que aqui?
fizemos então a ideia de somar primeiramente. Para a gente saber a diferença, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer aí a subtração, né? Então, vou botar aqui para você o sinalzinho de mais, que a gente fez a operação básica de números naturais. E a gente agora pega o total do ano de 2012, 1010, e vamos subtrair 830. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. É isso? Vimos isso aí no nosso estudo. E agora, ó, 0 menos 0, 0. Esse aqui, pede emprestado dá 11. Né? 11 menos 3 dá 8. E aqui era 10. Ficou 9. 9 menos 8 dá quanto? Dá 1. Então, essa é a diferença de processos, né? No caso aqui, a gente tem 180 processos. É a diferença entre o ano de 2012 com o ano de 2010. E ele disse que isso aqui era, né, teve um acréscimo de mais de 200. Não, na verdade, foi menos. Então, nossa questão está o quê? Errada. Marque aí, ó, questão errada, porque ele disse que foi mais de 200. E, na verdade, foi menos de 200. Tranquilo? Vamos ver a próxima questão. Diz o seguinte: Dona Arminda é mãe de 4 filhos. Cada um de seus filhos teve 3 filhos. Cada um de seus netos teve 2 filhos. Considerando que todos estão vivos, o número de descendentes que Dona Arminda possui é... Tranquilo. Vem comigo aqui no raciocínio da questão. Então, ela teve quantos filhos? 4 filhos. Beleza? Vamos botar aqui, ó. 4 filhos. E diz que cada filho teve 3 filhos. Então, na verdade, o número de netos que Dona Arminda tem é 4 vezes 3. Isso aqui dá um total de 12, né? Se cada filho teve 3 filhos, então nós temos aí um total de 12 netos. Tranquilo? E diz o seguinte, que cada um de seus netos teve 2 filhos. Então, nesse caso, se cada neto teve 2 filhos, a gente pega 2 e multiplica por 12. Isso dá um total de 24 bisnetos, não é isso? Vou botar aqui para você, ó. E a questão quer saber quantos descendentes ela possui. Então, você vem comigo aqui, ó. 4 com 2, 6. Com 4, 10. Bota o 0 e vai 1. 1 mais 1, 2. Com 2, 40, né? Então, ela tem 40, o quê? Descendentes, não é isso? Vou botar aqui para você, ó. Então, Dona Arminda tem 40 descendentes, dando como alternativa aí pra gente letra E, beleza? Próxima questão. Vamos que vamos. Diz o seguinte: se numa divisão o divisor e o quociente são iguais e o resto é 10, sendo esse resto o maior possível, então o dividendo é... A gente falou sobre essa expressão, né? A expressão maior possível. Ela significa o que para a gente? Significa que o divisor é sempre uma unidade a mais que o nosso resto, ou seja, o resto é uma unidade a menos que o nosso divisor. Então, vamos esquematizar aqui, ó, só para a gente lembrar quem é quem. Você lembra que o divisor ele fica aqui, não é isso? Nós temos o dividendo, o quociente e temos o resto. Por isso a importância de a gente conhecer os termos no nosso estudo, como a gente fez agora há pouco. E você também vai lembrar dessa relação aqui, ó, que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Tranquilo? Feito isso, ó, a questão diz que o divisor e o quociente são iguais. Então, esse Dzinho aqui, ele é igual a Q, e quer dizer que Q é igual a D. Tranquilo? Ele disse que o resto é 10. Então, o resto é 10, sendo esse resto o maior possível. Então, vou fazer aqui, ó, puxar aqui, botar o nosso resto, que é 10, e ele é o maior possível. Aí eu disse para você que o divisor, quando você vê essa expressão maior possível, é sempre uma unidade a mais do que o nosso resto. Então, aqui só pode ser o quê? 11, tranquilo? E como ele disse que o divisor é igual ao quociente, então aqui também vai ser quanto? 11. Sobrando para a gente descobrir a quem? O nosso dividendo. Me acompanhe aí, vamos aplicar esse teoremazinho aqui, ó. O dividendo, então, vai ser igual a quem? Ao divisor, que é 11, vezes o quociente, que é 11, mais o resto, que é 10. Logo, o nosso dividendo vai ser igual a quanto? A 121, mais 10. O nosso dividendo, então, vai ser quanto? 131. Tranquilo? Dando aí como alternativa a letra A. Não esqueça dessa expressão aqui, ó, maior possível. Beleza? Vamos para mais uma questão.
questão de número 4, diz o seguinte: ao somar todos os gastos da semana, Maria somou, por engano, 2 vezes o valor da conta do supermercado, o que resultou num gasto total de R$ 832. Porém, se ela não tivesse somado nenhuma vez a conta do supermercado, o valor encontrado seria 586. O valor correto dos gastos de Maria durante essa semana foi... Beleza, então, temos aí o gasto de 832. 832. Isso aqui foi o valor com 2 vezes o quê? Com 2 vezes o valor do supermercado. E a questão disse assim, que se não tivesse somado nenhuma vez a conta, o resultado seria quanto? 586. Então, o que eu faço aqui? Pego o total menos 586, que é o valor sem o valor do supermercado, e essa diferença vai me dar o valor de quem? Que Maria gastou no supermercado. Isso aqui vai dar, então, quanto? Vai dar, 2 não dá para tirar 6, dá 12. 12 menos 6 dá 6. Aqui era 3, emprestou 1, ficou 2, dá 12. 12 menos 8 dá quanto? Dá 4. E aqui era 8, emprestou 1, ficou 7. 7 menos 5, 2. Então, esse 246 é o valor, né, de 2 vezes o supermercado. Tá vendo? 2 vezes o supermercado. Então, para a gente descobrir o quanto ela gastou no supermercado, basta a gente dividir o quê? Dividir o 246 por 2. Né? E você vai achar aqui, 246 dividido por 2. Isso aqui dá um total de quanto? Dá um total de aqui, vamos rapidinho, só para a gente treinar. Aqui vai dar 1. Você traz aqui, dá 0, dá 4, dá 2. Baixo 6, menos 4, dá 0, baixo 6, 6 por 2 dá 3. Então, isso aqui dá um total de 123. Tranquilo? Esse é o valor do supermercado. E a pergunta é, o valor correto gasto de Maria durante essa semana. Para a gente saber isso, a gente pega o valor 100, que é 586, sem o valor do supermercado, mais o valor do supermercado. Isso aqui vai dar como resultado para a gente 9, 10, vai 1, 1 mais 5, 6, com mais 1, 7. R$ 709. Alternativa, letra C. Tranquilo? Então, finalizamos as questões. Espero que você pratique bastante, tá? As operações com números naturais e números inteiros. É importante que você sempre esteja repetindo e fazendo bastante questão, para que você possa alcançar o sucesso aí da aprovação. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.